dia, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês hoje para adorar a Deus e compartilhar um pouco da palavra dele com vocês. Há muito tempo tenho visto na Igreja Batista aqui em Bragança uma referência de igreja séria no seu trato da palavra, no seu ministério. E então me alegra muito poder estar aqui com vocês pela manhã. Tenho muitos amigos aqui. Trabalhava por algum tempo muito próximo daqui. A história da minha família se confunde um pouco com a história da igreja lá atrás. E inclusive no caminho para cá hoje pela manhã, meu pai compartilhava que em 1974 meu avô pregou aqui na igreja. Não aqui nesse lugar, mas 50 anos depois, de alguma maneira, a história da nossa família, mais uma vez, encontra a história da igreja aqui. Obrigado pelo convite aos pastores e líderes, a minha gratidão. A minha alegria de estar aqui se contrasta com o tema dessa manhã, a tristeza. E quando eu digo contraste e não contradição, eu digo de propósito. Porque a alegria cristã me parece não contradizer a tristeza na vida cristã. Ainda assim, os contrastes entre alegria e tristeza são claros para qualquer pessoa, tanto crente quanto não crente. Tristeza. Talvez você a conheça de perto. Talvez ela seja a sua companheira de bordo constante nos diversos mares dessa vida. Talvez para outros, ela é apenas aquela visitante inconveniente que insiste em aparecer nos momentos mais inapropriados para arruinar aquelas cenas gloriosas da sua vida. Não sei qual é a sua experiência com a tristeza. O fato é que a tristeza é parte da experiência humana de todos nós. Numa sociedade cada vez mais frenética e cansada, a tristeza passa a ser uma das suas características talvez mais perenes. Nós nunca tivemos tanto entretenimento à disposição, on demand. Você pode escolher aquilo que você quer para se divertir, para se distrair, a hora que você quiser. Mas nós nunca vivemos tão tristes. Não é à toa que qualquer tipo de organização que tenta medir a felicidade ou a tristeza das pessoas nos índices de depressão oferecem estatísticas que muitas vezes são assustadoras. A Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil apenas sofrem de depressão. O Ministério da Saúde estima algo 3 vezes maior do que esse dado. Seriam, então, 36 milhões de brasileiros deprimidos. O que quer que você faça para qualificar o que é uma tristeza profunda, uma depressão ou não? A verdade é que a tristeza é característica do nosso tempo. Me parece, inclusive, que a tristeza é uma experiência humana um tanto quanto razoável num mundo caído, num mundo cheio de dores e sofrimentos, num mundo que parece não oferecer aquilo que a gente foi criado para experimentar. Me parece, então, que a tristeza faz sentido aqui e agora. Agora, a experiência da tristeza se torna um tanto quanto mais complexa, na medida que a gente considera que não só o mundo é caído, mas o nosso próprio coração, o nosso próprio ser, também é caído. E aí a complexidade da nossa tristeza talvez ultrapasse aquilo que a gente está disposto ou até consiga suportar. Afinal, as coisas do mundo não satisfazem, não saciam o vazio do nosso interior. E o nosso coração, então, permanece angustiado, triste,
nesse estado constante de saudade. A voz da tristeza do nosso coração, muitas vezes, acaba, portanto, por desafiar as nossas convicções mais fundamentais sobre quem Deus é e sobre o seu caráter e o seu envolvimento no mundo. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje pela manhã, a partir do Salmo 77. Vou te convidar então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 77. Salmo 77 eu leio a partir da NVI. Para o mestre de música, para Jedutum, Salmo de Asaf. A Deus eleva a minha voz e suplico. A Deus eleva a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções, o meu espírito medita e o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. E os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Vamos orar? Pai, abençoa a tua palavra. Abençoa os nossos corações com a tua verdade. Nos instrui na tua revelação, para que, conhecendo mais a ti, possamos te amar e te adorar. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Esse é um salmo de Asaf. Não foi Davi quem escreveu esse. Asaf era um dos responsáveis pela música durante o tempo do reinado de Davi. Ele foi designado como um desses responsáveis para liderar ali a música da adoração na tenda da arca. Não se sabe exatamente qual é o sofrimento que ele retrata aqui, quais eram as circunstâncias dolorosas que levaram Asaf a escrever esse salmo. O que a gente tem é que na composição do livro dos Salmos, o Salmo 74 traz muitos paralelos, lamentando ali as derrotas militares da nação. Em contraste, os Salmos 75 e 76 celebram vitórias militares de Israel. Mas logo em seguida, então, no 77, mais uma vez, o tom maior do 75 e 76 é modificado para o tom menor. E mais uma vez o lamento aparece. Parece até que é vida de verdade, cheia de altos e baixos,
e baixos e altos. Afinal, a vida humana parece mais uma montanha-russa emocional. De qualquer forma, independentemente de conhecermos as circunstâncias dolorosas de Asaf, o que a gente tem e a gente encontra nesse salmo são palavras que nos dão palavras para lamentar as muitas dores que enfrentamos nessa vida, as muitas tristezas. Asaf aqui nos oferece, então, palavras de lamento para a nossa própria angústia diante de Deus e acaba por nos apontar para um contexto maior e mais esperançoso. Eu diria que a ideia principal desse salmo tem a ver com o fato de que, por vezes, a nossa tristeza desafia a nossa fé, mas ela encontra limites na lembrança da obra salvadora do único Deus poderoso. Por vezes, nossa tristeza desafia a nossa fé, mas ela encontra limites na lembrança da obra salvadora do único Deus poderoso. Se você acompanhou a leitura do Salmo, você percebeu que ele tem praticamente duas partes bem distintas. Do versículo 1 a 10 e do versículo 11 a 20. Só cortar ele no meio. A primeira dessas partes parece retratar a voz da tristeza, enquanto que a segunda parece nos oferecer a voz da memória do salmista. Uma voz mais esperançosa. Essas duas vozes se contrastam. E quando você lê a primeira parte e depois a segunda, você nota que existe uma dissonância entre elas. Vamos começar olhando para a primeira parte, versículos 1 a 10. Nessa primeira parte, então, nós temos a descrição da experiência da tristeza. Você tem a voz da tristeza acusando, atormentando o salmista e acusando, de certa forma, Deus de esquecimento e fraqueza. Essa descrição da experiência da tristeza aqui é apresentada em 3 cenas. A primeira dessas cenas é o salmista diante de Deus. Ele diz nos versos 1 e 2: A Deus elevo minha voz e suplico. A Deus elevo minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. A cena aqui é praticamente de alguém clamando para que Deus o escute. Uma súplica constante, alguém que está com sede ou com fome e estende o braço para cima na sua necessidade e diz: eu preciso beber, eu preciso comer, eu preciso de auxílio na minha necessidade, eu suplico. Essa é a cena. Essa é a cena descrita aqui. A minha alma está inconsolável. A cena segue praticamente descrevendo o estado da solidão do salmista, daquele que não está sendo atendido na sua súplica, nesse clamor. Eu descrevi essa cena como aquela cena de alguém sozinho no quarto. Os versículos 3 a 5 dizem: lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. Nessa solidão do quarto. Ele se lembra de Deus, mas ele se lembra de Deus, do Deus que não está ali, ou pelo menos parece não estar ali. E ele suspira. Ele perde o fôlego. Falta o ar. Faltam palavras. Ele já não aguenta mais falar. Ele já não aguenta mais clamar para uma parede. Falta o sono. E sobram lembranças do tempo bom. A nostalgia como companheira da tristeza. Mas essas memórias estão lá de trás, e lá de trás somente. Para agora, cadê esse Deus?
Uma das coisas mais interessantes dos Salmos de Lamento é que eles nos dão, no livro da revelação de Deus, eles nos dão palavras para descrever a nossa experiência humana. Ou seja, Deus conhece a nossa tristeza. Deus conhece as nossas dores. E isso muito antes dele mesmo se tornar o homem de dores. Ele sabe. E o fato disso estar incluído na revelação dele nos aponta para essa consciência que o próprio Deus tem do nosso sofrimento. E só isso já é razão de começar a nos dar esperança no meio de tristezas como a do salmista. Os salmos muitas vezes nos pegam aonde estamos, a fim de nos levar para onde nós precisamos estar. E isso emocionalmente. Ele me dá palavras para entender a minha tristeza, a minha angústia. Ele me dá espaço para orar nessa angústia, mas não para me deixar ali somente, mas para me levar para um lugar melhor, de maior esperança. A Bíblia então nos ajuda a entender e a descrever a nossa experiência humana como nenhum outro livro. Deus sabe. Se na primeira cena, nos versículos 1 e 2, você tem o salmista se dirigindo a Deus, estendendo a sua mão para Deus, e no segundo você tem o salmista sozinho, na terceira cena dessa descrição da experiência humana, você tem uma dinâmica interna, psicológica, por assim dizer. A tristeza acusando, indagando, duvidando. As perguntas amedrontadoras da tristeza seguem nos versículos então 6 a 9. De noite recordo as minhas canções e o meu coração medita, o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser misericordioso? Na sua ira, refreou a sua compaixão? Nota que essas perguntas são carregadas do medo do abandono. Será que Deus nos rejeitou? Será que acabou a graça dele que atuava no nosso meio até aqui? Será que aquele amor leal que dura para sempre não durava para sempre? Será que as promessas que ele fez, agora ele deixou elas de lado? Será que ele se esqueceu? Um lapso? Ou será que a longanimidade dele acabou? E aquelas misericórdias que se renovam todos os dias, já não se renovam todos os dias. O interessante de Deus incluir isso no Salmo, no seu livro, é o fato de que essas perguntas são muitas vezes as nossas perguntas. A pergunta das nossas tristezas. Agora, Deus não é um Deus inseguro, um Deus que tem uma autoestima vulnerável. Um Deus que se sentiria ameaçado na sua soberania e seu governo caso algumas dessas perguntas fossem dirigidas a Ele. Não. Ele coloca essas perguntas para que eu e você entendamos o quanto Ele, na sua compaixão e na sua graça, nos dá espaço para orar em dúvida, em questionamentos honestos, francos, nas nossas orações de lamento. E em nenhum momento isso é ameaçador para um Deus que é grande, poderoso e soberano. Ele nos dá espaço, então, para escancarar os nossos corações diante dele. Ele nos dá espaço, inclusive, para deixar nossa tristeza falar de maneira honesta. E na medida que a gente diz, fica evidente para a gente
a fragilidade do nosso coração e a fragilidade da nossa fé. Afinal, quando Ele nos dá espaço para fazer isso, Ele nos dá espaço para fazer isso diante dEle. Não em acusação contra Ele, mas apresentando para Deus toda a fraqueza do nosso coração, da nossa fé. Aí então o salmista chega numa desastrosa conclusão. Versículo 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Deus parou de operar. Ele não age mais no mundo. É por isso que eu estou triste. É por isso que eu estou enfrentando esse sofrimento, essa dor. Ele, de fato, sumiu. Nossas tristezas, de fato, desafiam a nossa fé e nos convidam a um erro terrível de processo. O erro terrível de processo é interpretar Deus a partir das nossas circunstâncias. A gente olha ao nosso redor, a gente se depara com a tristeza que olha nos nossos olhos e faz perguntas difíceis. E a gente presume, então, que a instabilidade, a mutabilidade, a fragilidade das coisas está em Deus e não nas circunstâncias. Erramos no processo. Porque tiramos conclusões teológicas, conclusões a respeito de Deus, a partir daquilo que se passa ao nosso redor. E aí Deus se torna um Deus fraco, ausente, infiel, cruel, esquecido, mutável. Queridos, o processo legítimo é o oposto, é inverso a esse. Nós precisamos aprender a interpretar as nossas circunstâncias a partir daquilo que é imutável, daquilo que é estável, da rocha firme, que é o nosso Deus. Nós precisamos aprender a interpretar as nossas vidas a partir de quem Deus é, e não o contrário. Como disse o Tim Keller certa vez, nós precisamos avaliar nossas circunstâncias de acordo com o amor de Jesus e não o amor de Jesus de acordo com as nossas circunstâncias. A voz circunstancial das tristezas não é uma boa fonte de revelação teológica. Só Deus pode se revelar para nós. Aí então chegamos na segunda parte do Salmo. Segunda parte que é marcada pelas recordações. Agora recordações de fato mais amplas. E aqui nós então encontramos a voz da memória, que consola a partir da lembrança do braço forte de Deus ao longo da história. Essa recordação que o salmista se propõe a fazer acaba levando ele para uma outra interpretação circunstancial. Agora ele adota o processo legítimo. Eu vou olhar para Deus e para como ele tem se revelado de maneira completa. Olha os versículos 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Ele começa a ver além do presente. Ele começa a olhar para a história. Versículo 12. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ele começa a olhar para o quadro todo e não simplesmente para aquela circunstância. Quando eu era criança, tinha um repórter na televisão que ele sempre encerrava suas entrevistas e reportagens dizendo aqui, agora. O famoso Gil Gomes. Não sei se vocês se lembram. O salmista abandona esse coração Gil Gomes do aqui, agora, para olhar para o todo da história na qual Deus tem atuado e operado grandes feitos. Ele começa a olhar para o todo das obras de Deus, para o quadro maior. Quando aquilo que Deus fez na história
e o todo são considerados, então nós nos deparamos com uma teologia um tanto quanto diferente. Uma teologia que afirma um Deus que é santo, grande, único, poderoso, que realiza milagres e se revela atuante entre os povos. Verso 13 diz: os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu braço, o teu poder entre as nações. Queridos, a nossa tristeza usa aqueles antolhos, aquelas vedações que os cavalos usam. Ela não consegue enxergar o todo. E aí nós não nos lembramos. Nós pensamos que foi Deus que se esqueceu de nós, quando na verdade fomos nós que nos esquecemos do todo. Nós não vemos o todo e precisamos nos lembrar. Nos lembrar da história maior, dos grandes feitos do nosso Deus, e só assim enxergaremos corretamente as nossas circunstâncias, até as mais dolorosas, e aí enxergaremos com esperança. O Salmo termina com uma recordação específica, climática, emblemática, mas específica. Os versículos 15 a 20 retratam o resgate do povo de Israel do Egito. Você tem ali a recordação do resgate de maneira mais ampla nos versículos 15 e 20. O argumento aqui do 15 ao 20 é praticamente um argumento sanduíche. Porque você vai ver que o 15 e o 20 estão juntos, o 16 e o 19 estão juntos e o 17 e o 18 estão juntos. No 15 e no 20 ele diz: como o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. No 20, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele volta os olhos dele para os feitos grandes do Senhor no Êxodo. Nos versículos 16 e 19, ele lembra do resgate miraculoso operado por Deus na travessia do mar. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. No 19, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu tuas pegadas. Deus resgatador tirou Israel do Egito e os fez atravessar em água seca, no meio do mar. Mas esse Deus os levou ao deserto, e no deserto ele trouxe Moisés para o alto do Sinai, e ali firmou uma aliança com eles. Entregou para eles a sua lei, e o que o povo via lá de baixo, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. O salmista não apenas se recorda então do resgate de maneira ampla e geral, ele se recorda do milagre da travessia do mar e daquela cena onde Deus firma a sua aliança com o seu povo. Agora nota que a nossa tristeza, ela tem um quê de cegueira. Ela não consegue ver o Deus invisível. O que ele se recorda aqui são dos atos visíveis do Deus invisível, na retirada do povo da escravidão, na travessia do mar. Afinal, aquele povo viu o mar aberto. E aquele povo viu o encontro de Deus com Moisés no Sinai, com todos os trovões, relâmpagos e tremores. Queridos, desse lado da cruz, Deus nos oferece recordações mais gloriosas do que o resgate do Egito, do que a travessia do mar, do que o encontro no Sinai. Desse lado da cruz, o contexto das nossas memórias, das nossas lembranças, no meio das nossas tristezas,
tem a ver com o verbo, aquela outra voz. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. No contexto da nova aliança, então, a voz da nossa memória no meio das tristezas é a voz da revelação divina em Cristo, que nos conforta com o verbo de Deus. Portanto, o nosso chamado, o meu e o seu chamado, à recordação, à lembrança, no meio das nossas tristezas, das nossas angústias, é muito mais glorioso. Nós somos chamados a nos lembrar de Jesus. Ele é o descendente de Jacó, prometido a Abraão. Ele é o filho amado do Pai, em quem ele tem todo o prazer. Lembra de José? Ele é o profeta maior que Moisés. Ele é o sumo sacerdote perfeito que Arão nunca poderia ter sido. Ele é o Israel verdadeiro, resgatado da morte. Ele é o próprio resgatador, o Messias prometido, o Deus encarnado, aquele que se assenta à destra de Deus, a sua mão poderosa. Não existe memória mais gloriosa do que Cristo, para contextualizar apropriadamente as nossas tristezas. Mas nós não só nos lembramos da pessoa de Cristo, nós nos lembramos da obra de Cristo. Afinal, Ele, que disse ser o caminho, Ele abriu o caminho da vida para nós. Ele inaugurou o caminho da ressurreição. E se você acha que é difícil abrir o mar e oferecer passagem em terra seca para um povo passar, quão mais difícil é abrir o mar da morte. Ele abriu. Ele inaugurou o caminho. Ele abriu o mar incerto e assustador da morte por mim e por você, para que nós passemos em terra seca. O mais interessante é que ninguém viu suas pegadas. E o túmulo, no fim das contas, estava vazio. Nós nos lembramos então de Jesus, nos lembramos da obra dele, e nos lembramos que a obra dele é no nosso lugar. É por mim, é por você. É por nós e para nossa salvação. Afinal, em Jesus, Deus não nos entregou mais uma lei diferente daquela primeira. Ele não nos entregou uma lei talvez mais rígida e mais perfeita. Em Jesus, o que Deus nos entregou foi a sua própria justiça. A sua própria justiça. Jesus cumpriu a lei e agora a obediência dele é tua. Só por graça. Só por graça. O que nós recebemos de Deus, então, na nova aliança, desfrutada em Jesus, é maior do que aquilo que Israel recebeu no Sinai. Israel recebeu ordens, nós recebemos a própria justiça de Jesus. Israel recebeu leis escritas em pedras, nós recebemos corações regenerados pelo Espírito que ele grava em nossos corações a sua lei. De maneira que nós não obedecemos mais pela lei, nós obedecemos por amor. Israel recebeu de Deus condições para que fossem abençoados na terra prometida. O que nós recebemos em Cristo é vida abundante por pura graça, completamente merecida. O que nós recebemos de Deus no Evangelho, então, é Jesus, por nós e para a nossa salvação. E é isso que deve contextualizar o nosso consolo no meio das angústias. Se Jesus veio para nos oferecer salvação, a mim e a você, lembre-se do conforto que é ter os seus
pecados perdoados. Lembre-se do conforto que é ser nascido do alto, ter um novo pai, uma nova filiação. Lembre-se das águas do seu batismo, que de maneira muito visível e palpável te colocam num ponto da sua história aquela recordação, aquele fato que te aponta para trás e diz: agora eu sou filho, agora eu tenho vida por aquilo que Jesus me ofereceu. Lembre-se do Espírito que orienta o seu coração e que é presente sempre com você nas horas de dor. A sua mão não está estendida para um Deus que não te responde. Pelo contrário, o Espírito, o Consolador, aquele enviado pelo Pai e pelo Filho, ele é presente com e em você. E quando você não sabe mais como orar, ele intercede por você. Assim, unidos com Cristo, perdoados em Cristo, nascidos em Cristo, transformados em Cristo, ajuntados coletivamente em Cristo, capacitados pelo Espírito de Cristo, somos lembrados de que Deus é santo, grande, único, poderoso, que realiza milagres e se revela atuante entre nós. Esse é o contexto da sua tristeza presente aqui e agora. Assim, eu te convido a estabelecer um novo diálogo no contexto das suas angústias. A colocar a tristeza para conversar com o Evangelho. Deixe o Evangelho responder às inquisições, às indagações amedrontadoras da tristeza. Deixa a tristeza dialogar com a graça que você já recebeu em Cristo. E talvez esse diálogo se pareça algo assim. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? A tristeza pergunta. De jeito nenhum, responde o Evangelho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a tristeza insiste. Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Claro que não, prontifica o Evangelho. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então a tristeza indaga. Desapareceu para sempre o seu amor? Mas o Evangelho contrapõe. Muito pelo contrário. Pois foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas a tristeza ainda desconfia. Acabou-se a sua promessa? Nunca, assegura o Evangelho. Elas se cumpriram em Cristo e estão garantidas pelo selo do Espírito Santo em nós. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Inconsolada, a tristeza persiste em duvidar. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Mas o Evangelho insiste mais uma vez. Nunca. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça fomos salvos. Em sua ira, refreou sua compaixão, a tristeza permanece suspeita. Mas o Evangelho assegura, jamais. Antes, Deus enviou Jesus, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Queridos, quando a sua tristeza concluir que a razão da sua dor
é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Lembre-a das palavras daquele que deixou o túmulo vazio e disse: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus agiu por você e ainda age hoje em você. É esse Deus operante e vitorioso que nos dá confiança para crer que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com as glórias que ainda haverão de ser reveladas. Por isso, lembre-se de Cristo. Lembre-se do que Cristo fez. E lembre-se do que Cristo fez por você e ainda faz em você. Para concluir, compreenda a sua tristeza e encontre nos Salmos um auxílio para essa compreensão. Lembre-se que a tristeza pela tristeza não é algo mal. Jesus chorou. As nossas tristezas fluem a partir de amores, daquilo que a gente ama. A gente se entristece quando algo que a gente ama é perdido. Então a nossa tristeza é boa quando os nossos amores forem bons. Mas a nossa tristeza é ruim, inapropriada, quando os nossos amores são ruins. Normalmente a nossa tendência é para amores mal alocados, desordenados, desorganizados. Amores não fundamentados na verdade. Mas lembre-se, seu objetivo não é fugir da tristeza. É redimir a tristeza. Se Jesus viveu obediente em todos os momentos da sua vida, de maneira perfeita para agradar a Deus, quando ele chorou, as suas lágrimas eram a melhor expressão de adoração que ele podia ter naquele momento. As suas lágrimas, muitas vezes, são a melhor expressão de adoração que você pode oferecer a Deus. Não busque fugir da tristeza, busque redimi-la ao contextualizá-la com o Evangelho. Compartilhe a sua tristeza com Deus, lamente diante de Deus, coloque as suas angústias diante dele, lança sobre ele os seus cuidados, porque é ele quem cuida de você. E faça isso de maneira franca e honesta. O Salmo te dá espaço para isso. O Salmo me dá espaço para isso. Coloca as suas perguntas diante de Deus e deixa ele, que atua em você, te recordar das glórias de Cristo e de suas obras. Compartilhe as suas tristezas com o corpo de Cristo. Afinal, o fardo dividido é mais leve de ser carregado. Compartilha. Talvez você compartilhando as suas tristezas e dores com o povo de Cristo, você vai estar dando a oportunidade desse povo de Cristo te lembrar desse Cristo e do que esse Cristo fez e faz por e em você. Por fim, converta a sua tristeza pelo Evangelho. Evangelize a sua tristeza. Lembre-se de Cristo. Ele é o bom pastor que caminha ao seu lado, que é presente com você no vale da sombra da morte, no vale da sombra do câncer, no vale da sombra do desemprego, no vale da sombra do abandono e da traição, no vale da sombra do luto. Ele é o bom pastor. E quando o bom pastor está com você, nada te falta. Tenham bom ânimo, queridos. E encontrem esse bom ânimo no Jesus que venceu o mundo ao vencer a morte. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e ainda não consegue responder as perguntas da sua tristeza com base no que Jesus fez, porque você ainda não o encontrou de maneira salvífica, você ainda não depositou a sua fé nele. Se esse é o seu caso, querido, eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus ainda agora te convida. Vem. Vem e encontre em mim consolo e descanso
no meio desse mundo de tristezas e angústias. Querido, Jesus é capaz de perdoar os teus pecados, transformar as corrupções mais profundas do seu ser e te dar vida plena e abundante para sempre. Arrependa-se, creia nele, confie nele, dependa dele. Afinal, o Evangelho, para todos nós, é a boa notícia de que Jesus veio, morreu no nosso lugar e ressuscitou para que a voz da tristeza não tenha a palavra final. Porque Jesus ressuscitou, nós temos convicção de que aquele dia vai chegar. Aquele dia em que todas as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. Até lá, Ele mesmo nos sustentará com a sua destra. Vamos orar? Pai, obrigado pela esperança que encontramos em Cristo, mesmo num mundo cheio de tristezas e angústias. Continua a nos sustentar pelo poder da tua destra, do Espírito de Cristo que habita em nós. Que nós possamos, ó Deus, na alegria e na tristeza, viver para a tua glória. No nome de Cristo oramos. Amém.